A temporada de 1995 da Fórmula 1 representa um ponto de virada definitivo na história da categoria, e no centro dessa transformação estava Michael Schumacher pilotando para a Benetton, uma equipe que até poucos anos antes jamais havia sido vista como potência absoluta do esporte. O cenário daquele ano misturava mudanças técnicas profundas, rivalidades intensas e uma nova mentalidade de profissionalismo extremo. E Schumacher surgia como o piloto que melhor compreendia e explorava cada detalhe desse novo mundo da F1, elevando a Benetton a um patamar que poucos imaginavam possível. Michael Schumacher não era mais apenas o jovem talento agressivo que havia surpreendido o paddock no início da década, mas sim um competidor completo, frio, estrategista e extremamente consistente. Em 1995, ele já carregava a experiência do título conquistado no ano anterior e entrava na temporada com a confiança de quem sabia exatamente como vencer. Essa maturidade se refletia não apenas nos resultados, mas também na forma como ele se comunicava com a equipe, ajustava o carro e tomava decisões cruciais durante as corridas. A Benetton, por sua vez, vivia o auge de um projeto técnico e humano muito bem alinhado. O carro B195 era o resultado de um desenvolvimento refinado, combinando um chassi equilibrado, excelente eficiência aerodinâmica e, principalmente, o poderoso motor Renault V10, que oferecia desempenho e confiabilidade superiores à maioria dos concorrentes. Essa parceria com a Renault foi um divisor de águas, colocando a Benetton em igualdade técnica com equipes tradicionalmente dominantes como Williams e Ferrari. Desde as primeiras corridas da temporada, ficava claro que Schumacher e a Benetton tinham algo especial. A forma como Michael controlava o ritmo das provas, administrava pneus e combustível e explorava cada centímetro da pista mostrava um nível de domínio raramente visto. Ele não precisava vencer todas as corridas de forma espetacular, pois sua maior arma era a consistência, sempre terminando no pódio ou somando pontos importantes, enquanto seus rivais cometiam erros sob pressão. O duelo com Damon Hill, da Williams, foi um dos grandes enredos de 1995. Hill contava com um carro extremamente competitivo e, em teoria, superior em várias pistas, mas Schumacher frequentemente conseguia neutralizar essa vantagem com talento puro e inteligência de corrida. Em várias ocasiões, Michael vencia provas não por ter o carro mais rápido, mas por tomar decisões estratégicas perfeitas, especialmente em corridas afetadas por mudanças climáticas ou safety cars. Um dos aspectos mais impressionantes da temporada foi a capacidade de Schumacher de extrair desempenho máximo mesmo em situações adversas. Em pistas onde a Benetton não era favorita, ele compensava com voltas de classificação extraordinárias e largadas impecáveis. Sua agressividade era sempre calculada, e cada ultrapassagem parecia fruto de um estudo minucioso do comportamento do adversário, algo que poucos pilotos conseguiam fazer naquele nível. A relação entre Schumacher e seus engenheiros era quase simbiótica. Ele fornecia feedback extremamente detalhado, descrevendo com precisão o comportamento do carro em cada fase da curva, o que permitia ajustes finos que faziam grande diferença ao longo de um fim de semana. Esse nível de comunicação elevou o padrão de trabalho dentro da equipe e influenciou toda a Fórmula 1 nos anos seguintes, tornando o papel do piloto ainda mais central no desenvolvimento técnico. O impacto psicológico de Schumacher sobre os concorrentes também não pode ser subestimado. Muitos pilotos sabiam que, mesmo quando estavam à frente na pista, Michael estaria pressionando implacavelmente, esperando o menor erro para atacar. Essa pressão constante levava adversários a forçar demais o equipamento ou cometer falhas, algo que se repetiu diversas vezes ao longo do campeonato de 1995. Neste ponto do vídeo, vale lembrar que histórias como essa ajudam a entender por que certos pilotos se tornam lendas. Então, se você está gostando desse conteúdo aprofundado sobre a Fórmula 1 e Michael Schumacher, aproveite agora para se inscrever no canal e não perder nenhuma parte dessa série especial. O apoio de vocês é fundamental para continuarmos trazendo análises completas e detalhadas como essa. Ao longo da temporada, corrida após corrida, Schumacher consolidava sua posição como o nome dominante da Fórmula 1. Cada vitória, cada pódio e até mesmo cada chegada estratégica fora das primeiras posições reforçava a ideia de que 1995 não era apenas mais um campeonato, mas sim o momento em que Michael Schumacher e a Benetton atingiram o auge absoluto de sua parceria,
criando um legado que ainda hoje é lembrado como um dos períodos mais impressionantes da história do esporte. A evolução de Michael Schumacher ao longo da temporada de 1995 também pode ser observada na forma como ele lidava com a pressão externa, algo que aumentava a cada corrida vencida. A mídia internacional começava a tratá-lo não apenas como campeão em potencial, mas como o novo padrão da Fórmula 1, alguém que estava redefinindo o que significava ser um piloto completo. Mesmo assim, Schumacher mantinha uma postura reservada, focada quase obsessivamente no trabalho dentro da pista e nos briefings técnicos com a equipe. O Grande Prêmio do Brasil, logo no início do campeonato, já deixava claro que Schumacher não pretendia dar margem aos adversários. Em Interlagos, uma pista exigente física e tecnicamente, ele mostrou um controle absoluto da corrida, mesmo enfrentando desgaste de pneus e condições variáveis. Sua capacidade de manter tempos consistentes volta após volta, enquanto outros pilotos sofriam com erros ou problemas mecânicos, destacava sua superioridade naquele momento da carreira. Na Argentina, outro exemplo marcante de seu talento emergiu quando Schumacher conseguiu extrair desempenho máximo em um circuito onde a Williams parecia favorita. Ele aproveitou cada oportunidade estratégica, demonstrando paciência e visão de corrida, qualidades que muitas vezes eram subestimadas quando se falava apenas de sua agressividade. Esse equilíbrio entre ataque e controle foi uma das marcas registradas da temporada de 1995. A Benetton também crescia junto com seu piloto principal, aprendendo a operar como uma equipe campeã. Os pit stops tornaram-se mais rápidos e precisos, as estratégias mais ousadas e o gerenciamento de corrida cada vez mais refinado. Tudo girava em torno de Schumacher, mas não de forma dependente e sim colaborativa, com cada membro da equipe entendendo seu papel em um projeto ambicioso e bem definido. Um ponto crucial daquele ano foi a introdução de novas regras técnicas e esportivas, que exigiam adaptação constante. Schumacher demonstrou uma habilidade rara de se ajustar rapidamente às mudanças, seja no comportamento aerodinâmico do carro, seja nas restrições eletrônicas impostas pela FIA. Enquanto alguns pilotos reclamavam da perda de auxílios eletrônicos, Michael parecia prosperar nesse ambiente mais cru, onde o talento humano fazia ainda mais diferença. As corridas europeias, tradicionalmente vistas como o coração da Fórmula 1, foram palco de algumas das performances mais dominantes de Schumacher em 1995. Em pistas como Imola, Mônaco e Spa-Francorchamps, ele mostrou uma leitura de corrida quase perfeita, sabendo exatamente quando atacar e quando preservar o equipamento. Especialmente em Spa, sua pista favorita, Schumacher parecia elevar seu nível a algo quase intocável. A relação entre Schumacher e seus rivais tornava-se cada vez mais tensa conforme o campeonato avançava. Damon Hill sentia o peso de lutar contra alguém que raramente cometia erros, enquanto outros pilotos observavam de longe o surgimento de um domínio que lembrava eras passadas da Fórmula 1. Esse clima de tensão alimentava ainda mais a narrativa de 1995 como uma temporada histórica. Outro aspecto frequentemente destacado foi a preparação física de Schumacher, muito à frente de seu tempo. Ele tratava o condicionamento físico como parte essencial do desempenho, o que lhe permitia manter concentração e força mesmo nas corridas mais longas e desgastantes. Essa abordagem profissional influenciou toda uma geração de pilotos que passou a enxergar o preparo físico como algo indispensável. Se você está acompanhando essa análise detalhada e quer continuar entendendo por que 1995 foi o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1 com a Benetton, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você garante que não vai perder as próximas partes desse roteiro completo e aprofundado sobre uma das maiores temporadas da história do esporte. À medida que o campeonato avançava, ficava cada vez mais evidente que Schumacher não estava apenas competindo pelo título, mas construindo uma identidade dominante dentro da Fórmula 1. Cada corrida reforçava a sensação de que seus adversários estavam sempre um passo atrás, tentando reagir a um piloto que parecia já estar pensando várias etapas à frente, consolidando 1995 como um ano que redefiniu o conceito de excelência na categoria. A metade da temporada de 1995 marcou o momento em que Michael Schumacher passou de favorito ao título para praticamente o homem a ser batido em todas as pistas.
A vantagem construída com consistência e inteligência estratégica começava a pesar psicologicamente sobre seus rivais, que entravam em cada fim de semana já conscientes de que qualquer pequeno erro poderia ser fatal na luta pelo campeonato. Schumacher, por outro lado, parecia cada vez mais confortável com essa posição de liderança. No Grande Prêmio de Mônaco, uma das corridas mais icônicas da Fórmula 1, Schumacher demonstrou novamente sua capacidade de adaptação e leitura de corrida. Em um circuito onde ultrapassar é quase impossível, ele soube administrar o ritmo e manter a concentração total por cada volta, evitando erros em um traçado que não perdoa. Mesmo quando não largava na melhor posição, sua habilidade de aproveitar oportunidades estratégicas o colocava sempre na disputa pelos primeiros lugares. Silverstone, palco tradicional da Fórmula 1, trouxe mais um exemplo de maturidade competitiva. Schumacher enfrentou uma corrida complexa, marcada por incidentes e decisões estratégicas delicadas. Sua calma diante de situações caóticas contrastava com a instabilidade de outros pilotos, reforçando a imagem de alguém que não apenas pilotava rápido, mas entendia profundamente a dinâmica completa de uma corrida de Fórmula 1. A vitória em Spa-Francorchamps foi, para muitos, o retrato perfeito de Schumacher em 1995. Em sua pista favorita, ele mostrou domínio absoluto em condições variáveis, utilizando cada curva e cada ponto de frenagem com precisão cirúrgica. Aquela performance não foi apenas uma vitória, mas uma declaração clara de superioridade, reafirmando a conexão quase mística entre Schumacher e o circuito belga. Enquanto isso, dentro da Benetton, o clima era de confiança total no projeto. A equipe sabia que tinha em mãos o piloto ideal para liderar um campeonato, alguém que transformava boas decisões em resultados concretos. Essa confiança se refletia em estratégias mais ousadas, muitas vezes apostando em janelas de pit stop diferenciadas que colocavam Schumacher em vantagem mesmo quando o carro não era o mais rápido em linha reta. Os adversários começaram a cometer erros sob a pressão constante imposta por Schumacher. Falhas de pilotagem, decisões estratégicas equivocadas e até conflitos internos em outras equipes passaram a ser mais frequentes. Esse efeito dominó beneficiava ainda mais a Benetton, que seguia somando pontos enquanto seus concorrentes desperdiçavam oportunidades preciosas. A temporada de 1995 também foi marcada pela evolução do estilo de pilotagem de Schumacher, que se tornava cada vez mais suave e eficiente. Ele aprendeu a preservar pneus e freios sem perder velocidade, algo essencial em um campeonato longo e desgastante. Essa eficiência era um dos segredos por trás de sua impressionante regularidade ao longo do ano. Outro elemento fundamental foi a capacidade de Schumacher de liderar a equipe fora das pistas. Ele participava ativamente das reuniões técnicas, influenciava decisões de desenvolvimento e ajudava a manter o foco coletivo mesmo nos momentos mais difíceis. Essa liderança silenciosa fortalecia a Benetton como um todo, criando uma base sólida para o sucesso contínuo. Se você chegou até aqui e está gostando dessa reconstrução detalhada do melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você acompanhe até o final essa série completa sobre a temporada histórica de 1995. Com o campeonato se aproximando de sua fase decisiva, Schumacher começava a administrar sua vantagem com inteligência, escolhendo cuidadosamente quando atacar e quando apenas garantir pontos importantes. Essa visão estratégica mostrava que ele não estava interessado apenas em vitórias isoladas, mas em construir um título sólido e incontestável, reforçando ainda mais a grandeza de sua campanha com a Benetton. À medida que o campeonato de 1995 entrava em sua reta final, Michael Schumacher demonstrava uma compreensão cada vez mais profunda do que era necessário para conquistar um título mundial. Ele já não corria apenas contra os adversários na pista, mas contra o próprio campeonato, calculando riscos, avaliando cenários e tomando decisões que maximizavam seus resultados a longo prazo. Essa visão ampla era algo raro na época e reforçava sua imagem como um piloto estrategicamente superior. No Grande Prêmio da Itália, em Monza, Schumacher enfrentou um ambiente hostil, com a torcida apaixonada pela Ferrari, mas ainda assim manteve sua frieza característica. Mesmo sob pressão extrema,
ele conseguiu extrair o máximo do carro e sair da corrida com um resultado sólido, mostrando que não se deixava abalar por fatores externos. Essa capacidade de se manter focado em qualquer circunstância era uma de suas maiores armas. A Benetton, por sua vez, entendia que estava vivendo um momento único em sua história. Cada ponto conquistado era tratado como precioso, e a equipe passou a trabalhar com ainda mais precisão nos detalhes. A sincronia entre Schumacher, engenheiros e mecânicos atingia um nível quase perfeito, onde pequenas melhorias faziam grande diferença no desempenho geral do carro. Em pistas onde a Williams ainda mostrava força, Schumacher conseguia minimizar perdas e, muitas vezes, transformar situações desfavoráveis em resultados positivos. Ele raramente se envolvia em disputas desnecessárias, preferindo manter uma posição segura quando sabia que o campeonato estava do seu lado. Essa maturidade contrastava fortemente com sua imagem mais agressiva do início da carreira. A temporada também evidenciou o quanto Schumacher havia evoluído mentalmente. Ele sabia lidar com críticas, polêmicas e comparações constantes com grandes nomes do passado, sem permitir que isso afetasse seu desempenho. Sua postura era sempre focada no próximo desafio, na próxima curva, na próxima oportunidade de pontuar. Em corridas marcadas por incidentes e abandonos, Schumacher se destacava justamente por evitar problemas. Sua leitura de corrida permitia antecipar situações de risco, seja desviando de acidentes logo na largada, seja escolhendo linhas mais seguras em condições adversas. Essa inteligência de pista fazia com que ele estivesse frequentemente no lugar certo, na hora certa. Outro fator determinante foi a confiabilidade do conjunto Benetton-Renault. Enquanto outras equipes enfrentavam quebras mecânicas recorrentes, Schumacher raramente abandonava provas por falhas técnicas. Essa combinação de confiabilidade e pilotagem consistente criava uma base sólida para a conquista do título, reduzindo drasticamente a margem de recuperação dos adversários. Com o passar das corridas, a liderança de Schumacher no campeonato se tornava cada vez mais confortável, mas ele jamais demonstrava relaxamento. Pelo contrário, sua intensidade permanecia a mesma desde a primeira etapa, tratando cada fim de semana como decisivo. Essa mentalidade incansável ajudava a manter toda a equipe motivada e focada no objetivo final. O respeito dos outros pilotos por Schumacher também crescia visivelmente. Mesmo aqueles que não gostavam de seu estilo agressivo reconheciam que estavam diante de alguém que elevava o nível da Fórmula 1. Ele se tornava referência, parâmetro e, para muitos, um obstáculo quase intransponível na luta pelo título. Assim, a temporada de 1995 seguia para seu desfecho com a clara sensação de que Michael Schumacher e a Benetton estavam escrevendo um capítulo histórico. Não se tratava apenas de vencer corridas, mas de estabelecer um domínio construído com talento, disciplina e inteligência, preparando o terreno para uma consagração que parecia cada vez mais inevitável. A aproximação das últimas etapas do campeonato de 1995 transformou cada corrida em um exercício de controle absoluto para Michael Schumacher. Com uma vantagem considerável na classificação, ele passou a adotar uma postura ainda mais calculada, focada em administrar riscos sem jamais abrir mão da competitividade. Essa fase da temporada mostrou talvez o lado mais cerebral de Schumacher, alguém que sabia exatamente quando forçar e quando apenas garantir o resultado necessário. No Grande Prêmio de Portugal, Schumacher enfrentou um circuito técnico que exigia precisão extrema, e mais uma vez demonstrou sua capacidade de adaptação. Mesmo sem dominar completamente o fim de semana, ele conseguiu extrair um resultado estratégico, mantendo seus principais rivais sob controle. Essa habilidade de transformar finais de semana medianos em pontos valiosos foi um dos pilares de sua campanha vitoriosa. A Williams ainda tentava reagir, apostando em desempenho puro e pressão psicológica, mas Schumacher parecia imune a esse tipo de abordagem. Cada tentativa de ataque era respondida com consistência e frieza, reforçando a sensação de que o título estava cada vez mais fora de alcance para seus adversários. O alemão corria com a serenidade de quem sabia que o campeonato estava sendo construído corrida após corrida. Dentro da Benetton, o clima era de concentração absoluta. Não havia espaço para comemorações antecipadas, pois Schumacher fazia questão de manter todos focados no trabalho.
Essa postura profissional ajudava a evitar erros por excesso de confiança, algo comum em equipes que se aproximam de grandes conquistas. O discurso interno era sempre o mesmo: manter o padrão até o fim. As corridas em pistas rápidas evidenciaram outro ponto forte de Schumacher em 1995, sua capacidade de manter o carro no limite sem comprometer a estabilidade. Ele conseguia sustentar um ritmo elevado por longos períodos, forçando os adversários a ultrapassar seus próprios limites para tentar acompanhá-lo. Muitas vezes, essa pressão resultava em erros dos concorrentes, beneficiando ainda mais a Benetton. O relacionamento de Schumacher com a imprensa também refletia sua maturidade. Suas entrevistas eram objetivas, focadas no trabalho e raramente provocativas. Ele evitava polêmicas desnecessárias, preferindo deixar que seus resultados falassem por si. Essa postura contrastava com o ambiente competitivo da Fórmula 1 e ajudava a consolidar sua imagem de profissionalismo extremo. Outro elemento importante foi a leitura precisa das condições de pista. Em corridas onde o clima ameaçava mudar, Schumacher frequentemente se posicionava de forma estratégica, antecipando decisões de troca de pneus ou ajustes de ritmo. Essa sensibilidade às variáveis externas demonstrava um entendimento profundo do esporte, indo muito além da simples velocidade. A cada corrida concluída, a matemática do campeonato se tornava mais favorável a Schumacher. Mesmo assim, ele continuava tratando cada etapa como crucial, evitando qualquer tipo de relaxamento. Essa disciplina constante era reflexo de uma mentalidade vencedora que começava a se tornar sua marca registrada na Fórmula 1. Os adversários, por sua vez, pareciam cada vez mais resignados diante da eficiência quase implacável de Schumacher. Não havia um ponto claro de fragilidade a ser explorado, e isso tornava a tarefa de enfrentá-lo ainda mais difícil. A Benetton aproveitava esse cenário para consolidar sua posição como a equipe a ser batida. Assim, a temporada avançava para suas etapas finais com a narrativa praticamente definida, mas ainda exigindo atenção total. Schumacher sabia que títulos não se ganham até a bandeirada final do campeonato, e essa consciência o mantinha em estado de alerta máximo, preparando o terreno para a consagração definitiva de 1995. A reta final do campeonato de 1995 evidenciava com ainda mais clareza a diferença de abordagem entre Michael Schumacher e seus concorrentes diretos. Enquanto outras equipes ainda apostavam em reações desesperadas, buscando vitórias pontuais para manter viva uma esperança remota, Schumacher trabalhava com um objetivo muito mais amplo: fechar o campeonato da forma mais sólida possível, sem abrir espaço para imprevistos que pudessem comprometer todo o trabalho construído ao longo do ano. Em corridas decisivas, Schumacher demonstrava uma frieza quase clínica na tomada de decisões. Ele não se deixava levar pela empolgação do momento nem pela pressão do público ou da mídia. Cada ultrapassagem era calculada, cada defesa de posição era feita no limite exato do necessário, sem riscos excessivos. Esse controle emocional era uma das maiores evoluções em relação às fases anteriores de sua carreira. A Benetton também mostrava maturidade ao entender que não precisava provar superioridade absoluta em todas as corridas. Muitas vezes, a estratégia era simplesmente acompanhar os rivais diretos e garantir que eles não pontuassem mais do que Schumacher. Esse tipo de abordagem, focada no campeonato e não apenas em vitórias isoladas, mostrava que a equipe já pensava como uma verdadeira campeã. Em pistas onde o desgaste físico era extremo, Schumacher se destacava ainda mais. Sua preparação permitia manter um nível de concentração altíssimo até a última volta, algo que fazia diferença em corridas longas e cansativas. Enquanto outros pilotos demonstravam sinais claros de fadiga, Schumacher parecia operar em piloto automático, mantendo tempos consistentes e evitando erros. O controle do ritmo de corrida era outro ponto em que Schumacher se mostrava superior. Ele sabia exatamente quanto podia exigir do carro em cada fase da prova, economizando pneus e componentes mecânicos para os momentos decisivos. Essa gestão inteligente permitia ataques precisos quando necessário e, ao mesmo tempo, garantia confiabilidade até a bandeirada final. Àquela altura da temporada, muitos já consideravam 1995 como o ano mais completo da carreira de Schumacher até então. Não era apenas uma questão de vitórias,
mas de domínio total do contexto competitivo da Fórmula 1. Ele entendia o regulamento, o comportamento do carro, as estratégias possíveis, principalmente, o estado psicológico de seus adversários. As últimas provas também reforçaram a imagem de Schumacher como líder absoluto dentro da equipe. Sua presença no box transmitia segurança, e suas orientações ajudavam a manter todos alinhados com o plano traçado. Mesmo nos momentos de tensão, sua postura permanecia firme, contribuindo para um ambiente de trabalho estável e eficiente. Os rivais, por outro lado, já começavam a reconhecer publicamente a superioridade da campanha de Schumacher. Mesmo quando discordavam de seu estilo, era impossível negar a consistência e a inteligência com que ele conduzia o campeonato. Esse reconhecimento consolidava sua posição como o principal nome da Fórmula 1 naquele momento. A proximidade do título não mudava sua abordagem. Schumacher continuava analisando dados, discutindo ajustes e buscando pequenas melhorias, como se ainda estivesse lutando ponto a ponto pela liderança. Essa obsessão por desempenho mostrava por que ele havia chegado tão longe e por que se tornaria referência para toda uma geração de pilotos. Assim, a temporada caminhava para seu desfecho com a sensação clara de que 1995 não era apenas mais um título, mas a confirmação definitiva de Michael Schumacher como o piloto mais completo da Fórmula 1 naquele período, elevando a Benetton ao auge absoluto de sua história. Com o campeonato praticamente definido, as últimas etapas de 1995 passaram a ter um significado especial na construção do legado de Michael Schumacher com a Benetton. Já não se tratava apenas de garantir matematicamente o título, mas de demonstrar até o fim o padrão de excelência que havia marcado toda a temporada. Schumacher sabia que cada corrida adicional reforçaria a narrativa de domínio e maturidade que ele havia construído ao longo do ano. Nas provas finais, era possível perceber como Schumacher pilotava com uma clareza impressionante de objetivos. Ele não buscava provar nada a ninguém, pois seus resultados já falavam por si. Ainda assim, mantinha um nível competitivo altíssimo, mostrando respeito pelo esporte, pela equipe e pelos adversários. Essa postura ajudava a consolidar sua imagem como um campeão completo, dentro e fora da pista. A Benetton aproveitava esse momento para absorver cada aprendizado daquele ano histórico. Engenheiros, mecânicos e estrategistas sabiam que estavam participando de algo raro, um alinhamento quase perfeito entre homem e máquina. O sucesso de 1995 servia como validação de anos de trabalho e planejamento, provando que uma equipe considerada média poderia, com as escolhas certas, alcançar o topo da Fórmula 1. Mesmo com o título praticamente assegurado, Schumacher continuava explorando os limites do carro em classificações e treinos. Ele utilizava essas sessões como laboratório, ajudando a equipe a compreender melhor o comportamento do B195 em diferentes condições. Essa mentalidade de desenvolvimento contínuo mostrava que seu foco ia além daquele campeonato específico. Os adversários observavam atentamente cada movimento de Schumacher, tentando entender o que fazia dele tão consistente. Muitos pilotos passaram a rever suas próprias abordagens, percebendo que a Fórmula 1 estava entrando em uma nova era, onde preparo físico, inteligência estratégica e disciplina mental eram tão importantes quanto a velocidade pura. A temporada de 1995 também teve um impacto profundo na forma como o público enxergava Schumacher. Para alguns, ele deixava de ser apenas um talento promissor e se tornava definitivamente uma lenda em formação. Para outros, surgia como o piloto a ser vencido, o novo padrão contra o qual todos seriam comparados nos anos seguintes. Dentro das corridas finais, Schumacher demonstrava uma tranquilidade quase desconcertante. Mesmo quando enfrentava situações inesperadas, sua reação era sempre medida e eficiente. Essa capacidade de lidar com o imprevisível reforçava a ideia de que ele estava no controle total de seu ambiente competitivo. A Benetton, por sua vez, passava a ser vista com outros olhos no paddock. A equipe deixava de ser apenas uma participante competitiva para se tornar referência de organização, estratégia e aproveitamento máximo de recursos. Grande parte desse reconhecimento vinha diretamente da influência de Schumacher no projeto. À medida que a temporada se aproximava do encerramento,
ficava claro que 1995 seria lembrado não apenas pelos números, mas pela forma como esses resultados foram alcançados. Schumacher não venceu apenas pelo carro ou pelas circunstâncias, mas por uma combinação rara de talento, trabalho duro e inteligência competitiva. Esse período final do campeonato servia como uma espécie de preparação silenciosa para o futuro. Schumacher já demonstrava sinais de que buscaria novos desafios, levando consigo todo o aprendizado adquirido naquele ano extraordinário com a Benetton, um aprendizado que mudaria para sempre o rumo de sua carreira e da própria Fórmula 1. O encerramento do campeonato de 1995 começou a ganhar um tom quase simbólico, pois cada corrida final parecia confirmar tudo aquilo que Michael Schumacher havia construído ao longo da temporada. Não havia mais dúvida sobre quem havia sido o grande nome do ano, e a narrativa já não girava apenas em torno do título, mas da forma dominante, inteligente e meticulosa com que ele foi conquistado. Schumacher não precisou de reviravoltas dramáticas, apenas de constância absoluta. Nas últimas provas, a postura de Schumacher era a de alguém plenamente consciente do seu papel histórico. Ele pilotava com precisão, evitando qualquer tipo de risco desnecessário, mas sem jamais parecer lento ou defensivo. Cada curva era feita com exatidão, cada freada no ponto certo, como se estivesse reafirmando que aquele nível de controle não era ocasional, mas fruto de um método muito bem definido. A Benetton aproveitava esse momento para consolidar sua identidade como equipe campeã. O sucesso de 1995 não era visto internamente como algo isolado, mas como o resultado de uma cultura de trabalho baseada em eficiência, confiança mútua e tomada de decisões racionais. Schumacher era o centro desse sistema, mas o funcionamento coletivo mostrava uma engrenagem extremamente bem ajustada. Os últimos finais de semana também revelaram como Schumacher sabia separar emoção e desempenho. Mesmo próximo da consagração definitiva, ele mantinha o foco absoluto nas tarefas técnicas, nos ajustes finos e na leitura estratégica das corridas. Essa capacidade de não se deixar levar pelo clima de celebração antecipada reforçava sua imagem de profissional exemplar. No paddock, a sensação era de que algo havia mudado de forma permanente na Fórmula 1. As equipes rivais já discutiam internamente como se adaptar a esse novo padrão imposto por Schumacher e pela Benetton. Não se tratava mais apenas de construir um carro rápido, mas de desenvolver um piloto capaz de extrair o máximo de cada detalhe, algo que Schumacher fazia como poucos. O público também começava a enxergar 1995 como um marco. Muitos fãs que antes dividiam opiniões passaram a reconhecer o talento excepcional de Schumacher, mesmo que não fossem seus admiradores. O respeito conquistado naquele ano transcendeu rivalidades e consolidou seu nome entre os grandes da história do esporte. Em termos técnicos, a temporada finalizava com a clara percepção de que Schumacher havia dominado todos os aspectos da pilotagem moderna. Ele era rápido em voltas lançadas, consistente em ritmo de corrida, inteligente em estratégias e extremamente preciso na gestão do equipamento. Essa combinação completa era o que tornava sua campanha tão difícil de ser contestada. As corridas finais também serviram para mostrar que Schumacher não dependia de situações externas para vencer. Mesmo em provas relativamente tranquilas, sem grandes incidentes, ele se mantinha competitivo e eficiente, mostrando que seu domínio não estava ligado ao caos, mas à ordem e ao controle. A Benetton, por sua vez, encerrava o ano com a sensação de missão cumprida em seu nível mais alto. O título de 1995 representava o auge de sua história na Fórmula 1, um momento que dificilmente seria repetido, mas que permaneceria como referência eterna de sucesso. Assim, o campeonato caminhava para seu encerramento oficial com a certeza de que aquela temporada havia redefinido carreiras, equipes e expectativas, e que o nome de Michael Schumacher ficaria para sempre associado a 1995 como o ano de sua forma mais pura e dominante na Fórmula 1. Com a confirmação definitiva do título mundial, a temporada de 1995 passou a ser analisada não apenas pelos resultados finais, mas pela profundidade do domínio exercido por Michael Schumacher ao longo de todo o ano. Cada estatística reforçava a narrativa de um campeonato controlado do início ao fim, sem oscilações significativas, algo extremamente raro na Fórmula 1 moderna. Schumacher não venceu apenas porque foi rápido,
mas porque foi implacavelmente eficiente. O título com a Benetton também teve um peso simbólico enorme para a história da categoria. Pela primeira vez, uma equipe fora do eixo tradicional consolidava um domínio tão claro em 2 temporadas consecutivas, e isso alterava a percepção de forças dentro da Fórmula 1. Schumacher se tornava o rosto dessa mudança, o piloto que provava que talento aliado a um projeto bem estruturado podia derrubar hierarquias estabelecidas há décadas. O impacto desse campeonato na carreira de Schumacher foi imediato. Ele deixou de ser visto apenas como um grande campeão em ascensão e passou a ser tratado como referência absoluta do grid. Sua abordagem profissional, quase obsessiva, começou a influenciar diretamente o comportamento de jovens pilotos que chegavam à categoria, redefinindo padrões de preparação física, mental e técnica. A temporada de 1995 também consolidou a reputação de Schumacher como um piloto extremamente difícil de ser derrotado em condições normais. Quando o carro funcionava e a estratégia era sólida, ele raramente dava margem para surpresas. Essa previsibilidade competitiva, paradoxalmente, era o que tornava sua presença tão intimidadora para os adversários. Dentro da Benetton, o título foi vivido com orgulho, mas também com consciência de que aquele ciclo estava se aproximando do fim. Muitos sabiam que Schumacher buscaria novos desafios, levando consigo toda a bagagem adquirida naquele período extraordinário. Ainda assim, o sentimento era de realização plena, pois haviam atingido o ponto mais alto possível na Fórmula 1. O ano de 1995 passou a ser frequentemente citado em análises técnicas e históricas como exemplo de campeonato quase perfeito. Poucos erros, máxima eficiência e domínio psicológico do grid tornaram essa temporada um estudo de caso sobre como vencer na Fórmula 1 de forma sustentável, sem depender apenas de picos de desempenho. Schumacher, ao olhar para trás, carregava consigo a confiança de quem sabia que havia atingido um nível muito difícil de repetir. Aquela temporada representava a síntese de tudo o que ele havia aprendido até então, desde seus primeiros anos na categoria até o amadurecimento completo como líder e campeão. O público, por sua vez, passou a compreender melhor a dimensão do que havia sido presenciado. Com o passar do tempo, 1995 deixou de ser apenas mais um campeonato e se transformou em referência histórica, frequentemente citado quando se discutem as maiores performances individuais da Fórmula 1. A Benetton de 1995 entrou para a memória coletiva como uma equipe que aproveitou perfeitamente o momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo. E no centro de tudo isso estava Michael Schumacher, no auge de sua forma, conduzindo o projeto com uma precisão quase cirúrgica. Assim, ao final daquela temporada, não restavam dúvidas de que 1995 havia sido o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1 com a Benetton. Um ano que definiu carreiras, mudou paradigmas e deixou um legado duradouro no esporte. Ao observar a temporada de 1995 com o distanciamento do tempo, fica evidente que aquele ano representou um raro alinhamento entre talento humano, capacidade técnica e contexto competitivo favorável. Michael Schumacher não apenas venceu corridas e conquistou o título, mas estabeleceu um modelo de excelência que passaria a ser perseguido por toda a Fórmula 1 nas décadas seguintes. Sua atuação com a Benetton mostrou que o sucesso verdadeiro nasce da soma de pequenos detalhes executados com perfeição absoluta. O domínio de Schumacher em 1995 também ajudou a redefinir o papel do piloto dentro de uma equipe moderna. Ele não era apenas o responsável por guiar o carro rapidamente, mas uma peça ativa no desenvolvimento técnico, na estratégia de corrida e na organização interna. Essa postura elevou o status do piloto dentro das equipes e mudou a forma como os times passaram a selecionar e preparar seus líderes. A Benetton, por sua vez, jamais voltou a atingir o mesmo nível de protagonismo vivido naquele período, o que apenas reforça o caráter especial daquela temporada. O sucesso de 1995 não foi um acidente, mas o auge de um ciclo extremamente bem executado, que teve em Schumacher o elemento catalisador de todo o potencial existente dentro da equipe. Muitos especialistas consideram que, mesmo diante dos títulos posteriores com a Ferrari, foi em 1995 que Schumacher apresentou sua forma mais pura como piloto. Menos dependente de uma estrutura gigantesca e mais apoiado em sua própria capacidade de adaptação,
leitura de corrida e controle mental, ele mostrou ali a essência do que o tornaria um dos maiores nomes da história do automobilismo. Aquele campeonato também serviu como uma espécie de laboratório para o futuro. Tudo o que Schumacher aplicaria nos anos seguintes, como liderança rígida, obsessão por detalhes e preparo físico extremo, foi refinado durante sua fase final na Benetton. O que viria depois seria uma amplificação desse modelo, mas a base estava solidamente construída em 1995. Para o público, a temporada permanece como um exemplo claro de como a Fórmula 1 pode ser decidida pela inteligência tanto quanto pela velocidade. Schumacher não venceu todas as corridas, não teve sempre o carro mais rápido, mas foi imbatível na soma de todos os fatores que definem um campeonato. Essa é justamente a razão pela qual 1995 continua sendo tão estudado e admirado. Se você chegou até aqui, acompanhando todo esse roteiro detalhado sobre o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Assim você apoia esse tipo de conteúdo profundo, histórico e bem pesquisado, e garante que mais séries completas como essa continuem sendo produzidas. O legado de 1995 vai além de números e troféus, pois ele marcou a transição definitiva da Fórmula 1 para uma era mais profissional, exigente e estratégica. Schumacher foi o símbolo máximo dessa mudança, e sua passagem pela Benetton naquele ano permanece como um dos capítulos mais fascinantes do esporte. Quando se fala em grandes temporadas individuais, 1995 inevitavelmente surge como referência. Não apenas pelo título, mas pela forma como ele foi construído, sustentado e concluído. Schumacher mostrou que vencer é um processo contínuo, feito de disciplina, inteligência e controle emocional absoluto. Assim, o ano de 1995 se encerra na história da Fórmula 1 como o momento em que Michael Schumacher atingiu um nível quase perfeito de desempenho, levando a Benetton ao topo e deixando um legado eterno. Um campeonato que não apenas consagrou um campeão, mas redefiniu o que significa ser verdadeiramente dominante na Fórmula 1. Mesmo após o encerramento oficial da temporada de 1995, o impacto daquele ano continuou sendo sentido dentro da Fórmula 1 por muito tempo. Equipes rivais passaram a analisar minuciosamente cada detalhe do trabalho realizado pela Benetton, tentando compreender como um time considerado médio havia conseguido superar estruturas muito maiores. No centro de todas essas análises estava Michael Schumacher, cuja influência ia muito além do volante e se estendia a todos os aspectos do funcionamento da equipe. Um dos pontos mais estudados foi a forma como Schumacher conseguia manter um nível de concentração extremamente elevado durante toda a temporada. Diferente de muitos pilotos que apresentavam picos de desempenho, ele operava em um patamar constante, raramente cometendo erros visíveis. Essa regularidade fazia com que seus adversários sentissem que estavam sempre correndo contra alguém que não dava brechas, aumentando a pressão psicológica corrida após corrida. A leitura de corrida de Schumacher em 1995 também passou a ser vista como referência. Ele parecia antecipar situações antes mesmo que elas se tornassem evidentes, ajustando o ritmo, posição de pista e estratégia de forma quase intuitiva. Essa capacidade não vinha apenas de talento natural, mas de um estudo profundo das pistas, dos adversários e do próprio carro, algo que poucos pilotos faziam com tanta dedicação naquela época. Outro aspecto que ganhou destaque retrospectivo foi a forma como Schumacher lidava com seus companheiros de equipe. Ele estabelecia naturalmente uma hierarquia clara dentro do time, não por imposição verbal, mas por desempenho constante. Isso criava uma estrutura interna estável, evitando conflitos e permitindo que a Benetton concentrasse todos os esforços no objetivo principal, que era o título mundial. A temporada de 1995 também marcou um amadurecimento definitivo de Schumacher em relação ao risco. Ele continuava agressivo quando necessário, mas sabia perfeitamente quando recuar. Essa habilidade de alternar entre ataque e contenção demonstrava um entendimento profundo do campeonato como um todo, algo que o diferenciava claramente de pilotos mais impulsivos. O trabalho conjunto com os engenheiros de pista se tornou um modelo para a Fórmula 1 moderna. Schumacher não apenas apontava problemas, mas sugeria soluções, testava alternativas e participava ativamente das decisões finais.
Esse nível de envolvimento ajudou a Benetton a extrair desempenho máximo mesmo quando não tinha o carro teoricamente mais rápido do grid. Muitos rivais admitiram, anos depois, que enfrentar Schumacher em 1995 era mentalmente desgastante. A sensação constante era de que qualquer pequena falha seria punida imediatamente. Essa pressão invisível fazia com que pilotos forçassem além do necessário, resultando em erros que beneficiavam ainda mais o alemão. O sucesso daquele ano também mudou a forma como jovens pilotos passaram a enxergar a carreira na Fórmula 1. Schumacher provou que não bastava ser rápido, era preciso ser completo, disciplinado e estrategicamente inteligente. Essa mudança de mentalidade teve reflexos diretos na geração seguinte, que passou a se preparar de forma muito mais profissional. A Benetton, apesar de não repetir o mesmo sucesso posteriormente, ficou eternamente associada a esse período de excelência. O nome da equipe passou a ser lembrado sempre que se discutem campanhas improváveis e momentos únicos na história da Fórmula 1. Assim, os parágrafos adicionais que analisam 1995 reforçam a ideia de que aquele ano não foi apenas especial, mas transformador, criando um novo padrão de desempenho individual e coletivo dentro da categoria. A influência da temporada de 1995 também se refletiu diretamente na forma como as equipes passaram a estruturar seus projetos a longo prazo. O exemplo da Benetton mostrou que não bastava investir apenas em tecnologia ou motor, mas sim construir um ecossistema onde piloto, engenharia e estratégia funcionassem de forma integrada. Schumacher foi o elo central dessa integração, tornando-se um modelo de piloto moderno que ia muito além do papel tradicional. Ao analisar friamente os números daquele ano, percebe-se que Schumacher raramente esteve fora da disputa pelos primeiros lugares, independentemente do circuito ou das condições. Essa adaptabilidade extrema chamou a atenção de chefes de equipe e engenheiros, que passaram a valorizar cada vez mais pilotos capazes de performar em cenários variados, e não apenas em pistas específicas. Outro fator pouco comentado, mas essencial, foi a capacidade de Schumacher de aprender rapidamente com situações adversas. Sempre que algo não funcionava perfeitamente, ele absorvia a experiência e retornava ainda mais forte na corrida seguinte. Essa curva de aprendizado acelerada foi fundamental para manter sua vantagem competitiva ao longo de toda a temporada. A relação entre Schumacher e a pressão externa também amadureceu definitivamente em 1995. Diferente de anos anteriores, ele passou a controlar melhor expectativas, críticas e elogios, usando tudo isso como combustível interno, sem permitir que afetasse seu desempenho. Essa blindagem emocional se tornaria uma de suas maiores marcas no futuro. Dentro da Benetton, a confiança no piloto era tão grande que muitas decisões estratégicas eram tomadas com base direta em sua leitura de corrida. Se Schumacher sentia que determinado ritmo ou estratégia não era viável, a equipe ajustava o plano quase imediatamente. Essa confiança mútua reduzia erros e aumentava a eficiência coletiva. A temporada também ajudou a consolidar Schumacher como um líder natural, mesmo sem um discurso carismático tradicional. Sua liderança vinha do exemplo, da disciplina diária e da exigência constante por excelência. Esse tipo de liderança silenciosa se mostrava extremamente eficaz em um ambiente tão competitivo quanto a Fórmula 1. Os rivais, ao longo daquele ano, começaram a perceber que bater Schumacher exigiria uma combinação quase perfeita de fatores. Não bastava ter um carro rápido em um único fim de semana, era necessário manter um nível altíssimo durante toda a temporada, algo que poucas equipes conseguiam sustentar. O impacto de 1995 também se estendeu ao público e à mídia especializada, que passaram a analisar as corridas com um olhar mais técnico e estratégico. Schumacher ajudou a popularizar a ideia de que uma corrida pode ser vencida muito antes da largada, nos detalhes invisíveis ao espectador casual. Com o passar dos anos, aquela temporada passou a ser revisitada constantemente em documentários, livros e análises históricas. Sempre que se discute o conceito de domínio silencioso e eficiente na Fórmula 1, o nome de Schumacher em 1995 surge como exemplo quase obrigatório. Assim, os parágrafos finais dessa análise ampliada reforçam que o legado de 1995 não se limita ao passado, mas continua influenciando a Fórmula 1 moderna,
servindo como referência de como talento, disciplina e inteligência podem redefinir completamente um esporte. Ao concluir essa expansão final sobre a temporada de 1995, fica ainda mais claro que aquele ano funcionou como um divisor de águas definitivo na trajetória de Michael Schumacher. Tudo o que viria depois, especialmente seus anos de domínio com a Ferrari, teve como base direta as lições aprendidas na Benetton. 1995 foi o laboratório onde Schumacher se tornou completo, testando seus limites e refinando cada aspecto de sua abordagem competitiva. A forma como Schumacher combinava agressividade controlada com inteligência estratégica naquele período se tornou um manual informal para pilotos que sonhavam em alcançar o topo da Fórmula 1. Ele provou que vencer não exige apenas coragem para atacar, mas também a sabedoria de recuar quando necessário, algo que poucos conseguiam equilibrar com tanta precisão. O campeonato de 1995 também reforçou a ideia de que grandes pilotos são capazes de elevar equipes inteiras. A Benetton não apenas forneceu um bom carro, mas foi transformada por Schumacher em uma estrutura vencedora, capaz de operar sob pressão máxima sem perder eficiência. Esse fenômeno passou a ser estudado como exemplo clássico de sinergia entre piloto e equipe. Mesmo anos depois, engenheiros e estrategistas ainda citam aquela temporada como referência de execução quase perfeita. Não houve exageros, não houve desperdícios de potencial, apenas uma sequência constante de decisões corretas. Schumacher mostrou que a verdadeira dominação muitas vezes é silenciosa, construída longe dos holofotes, corrida após corrida. A percepção pública de Schumacher mudou definitivamente após 1995. Ele deixou de ser visto apenas como um talento excepcional e passou a ser reconhecido como um dos maiores competidores da história do automobilismo. Esse reconhecimento não veio apenas pelos títulos, mas pela forma como ele conduziu um campeonato inteiro com maestria absoluta. O impacto daquele ano também pode ser observado na evolução do próprio esporte. A Fórmula 1 passou a exigir pilotos mais preparados fisicamente, mais envolvidos tecnicamente e mais disciplinados mentalmente. Schumacher foi o símbolo dessa transição, e 1995 foi o palco onde essa mudança se tornou evidente para todos. Para os fãs, revisitar a temporada de 1995 é como assistir a uma aula de Fórmula 1 em seu estado mais puro. Cada corrida, cada decisão estratégica e cada atuação consistente ajudam a entender por que Schumacher permanece como referência mesmo décadas depois de sua estreia no topo. A Benetton, apesar de seu sucesso relativamente curto, garantiu um lugar eterno na história graças àquele período. Sempre que se fala em campanhas improváveis e momentos mágicos da Fórmula 1, o nome da equipe e o de Schumacher surgem juntos, indissociáveis. Assim, esses últimos parágrafos servem como fechamento de uma análise extensa e detalhada sobre um dos anos mais emblemáticos do esporte. 1995 não foi apenas o melhor momento de Schumacher na Benetton, mas um dos exemplos mais claros de excelência competitiva já vistos na Fórmula 1. Com isso, o roteiro se completa, deixando claro que Michael Schumacher em 1995 não apenas venceu, mas redefiniu o que significa dominar a Fórmula 1, criando um legado que permanece vivo e influente até os dias de hoje.